Sabe que, às vezes, quando fala com as pessoas, é difícil entender. Quando as pessoas... A gente vai falar e, às vezes, o cliente fala algumas coisas que a gente fala assim, puxa, não é para esse lado, né? Porque se você colocar na balança o surdo na parte comercial, não paga a conta. Né? É uma minoria. É uma minoria. É realmente uma minoria. O cadeirante, a quantidade de cadeirante que vai comprar na minha loja, vai valer eu fazer uma rampa de 3 andares, Se não você vai. pôr na ponta dele, quantos cadeirantes surdos você... Tipo assim, Isso. você enche uma mão, Então, né? peraí, se o cadeirante vai vir aqui, mas ele tem que ter essa ideia, né? Mas, tudo bem. Mas, às vezes, as pessoas não enxergam o quanto que saber Libras, o quanto que as pessoas falarem sobre acessibilidade, a gente não sabe de outras deficiências, mas no que a gente sabe, né? Muda a vida muito profundamente. Vou dar um exemplo para vocês aqui de uma época que eu comecei a aprender Libras. E eu lembro que a primeira vez que eu estava aprendendo Libras lá em 2003, e aí eu tinha aprendido alguma coisa. E era difícil até se achar apostila com desenhinho para você aprender, né? Era muito raro naquela época, né? Mas Não é mais um sinal a galera vendendo alguma coisa, não, né? não tinha... Google já tinha, mas não tinha YouTube. Não tinha nada em 2003. Sim. YouTube 2005, né? Eu lembro que em 2004, eu já tinha, assim, quase um ano ali aprendendo e tal. Uma amiga chegou pra mim e falou assim, tem um surdo naquela casa, vai lá falar com ele. Que ela tinha encontrado um surdo. Eu fui lá, encontrei esse surdo. Falei com a esposa e tal. E aí eu comecei a falar com ele, mas ele não sabia Libras. Eu falei assim, espera, depois eu vou vir aqui. Aí eu vim no outro dia, aí eu falei assim, eu vou lá, né, pra conversar com ele, mas ele não sabe Libras, o que eu faço? Eu vou ensinar Libras pra ele. Eu não sabia Libras. Eu tava aprendendo a Libras ainda, né? Mas não tem noção. Foi tão engraçado que a gente, quando a gente ficou um tempo estudando, chegou uma pessoa que já sabia, que era de Prudente, veio nos visitar. Daí, a gente estudávamos em 5 pessoas. No final, ficamos em 5, 6 ali estudando. Toda sexta-feira a gente se juntava para estudar Libras. Legal. Os amigos. Eu lembro que a gente ficou sabendo de meu irmão morava em Prudente e ficou sabendo de um pessoal que conhecia Libras que ia visitar a gente lá em Epitácio. Aí eu falei assim, então a gente vai fazer uma apresentação para eles. Para mostrar que a gente está estudando e tal. E a gente fez lá uma música que a gente foi... Aí Entendi. fizemos a finalização da música, tudo. Aí quando acabou, ela falou assim, gente, que lindo. Mas isso aí não é Libras, não. Quebrou as pernas. Caramba, daí ela foi explicar. Falou, não, tudo bem, faz parte do processo de aprender. Eu não sabia Libras ainda, mas eu já me comunicava com uma pessoa que estava aprendendo aquela língua. E eu cheguei lá para ensinar esse surdo. Foi muito engraçado. Eu queria ensinar ele, eu comecei a fazer. Eu fazia o sinal, ele repetia. Eu fazia o sinal, eu mostrei o negócio para ele, comecei a repetir. Aí chegou, eu lembro que era isso, era o sinal era ajudar. Aí o sinal de ajudar é assim, o sinal de ajudar. Como é que eu explico ajudar? Eu não tinha noção de como explicar, você tem que começar com coisas concretas, igual uma criança, para depois passar por relações afetivas, que é mais fácil, relação de pai e mãe, para depois ir para o abstrato. Ajudar é abstrato, é uma coisa abstrata, né? Ajudar, aí ele, ajudar. Eu falei, calma, aí eu vou encenar. Eu falei assim, eu vou encenar. Aí eu cheguei para ele e falei assim, pensa assim, eu tô de carro. Aí eu abro a porta, saio do carro, assim, você me ajuda? Chamei alguém, né? Aí a pessoa vem, aí ele... Aí ela ajuda. Não, assim, só que ele não entendeu que era ajudar, ele achou que era empurrar Empurrar uma o coisa. carro, Mas ele nem entendeu que eu estava ensinando os sinais. Ele só entendeu que eu fiz com o mesmo movimento com a mão de um carro. Ele não entendeu nada. Aí eu fiz assim, espera, eu vou estudar e daqui a algum tempo eu venho aqui, tá bom? Ele não entendeu nada do que eu falei também. Mas eu falei para a esposa dele. E aí fiquei um tempão estudando. Eu comecei a estudar, comecei a querer ler um pouco mais sobre isso na época. E voltei lá. Aí eu fiquei de 2005, o ano 2005 inteirinho, o ano 2006 inteirinho, indo na casa dele, 2 vezes por semana. E aí eu consegui com uma amiga, com a Sabrina, uma apostila. A Sabrina, ela já tinha feito curso de Libras antes. E ela me emprestou uma apostila que tinha o desenho do sinal, o desenho do objeto e a palavra. Então, por exemplo, o pai, aí tinha uma famíliazinha, eles apagadinho, e o maiorzinho, que é o homem, tá mais legal. vivo a cor. E aí o desenhinho de um sinal de fazer pai, então tinha o desenho da mão com a flechinha para baixo, a outra assim, como fazer, não tinha vídeo, né? Então, era tudo desenho. Demorou acredito eu, uns 8 meses. Ele não entendendo o que eu tava fazendo ali. Caramba. Ele só repetiu o que eu fazia, mas ele não entendeu. E ele era um cara inteligente, assim, sabia das coisas e tal. Mas ele não entendia a comunicação, ele sabia o trabalho dele, fazia muito bem tudo. Mas teve um momento que deu uma... E como foi? Todo dia eu ia lá.
Toda semana ia lá, 2 vezes por semana. Nós jogava bola junto, fez coisas junto. Era amigo, né? Mas ainda não consegui fazer. E eu não sabia como fazer isso. Entendi. Parecia aquela história, não sei se vocês viram um filme, tem uma história da Helen Keller, né? Que é muito conhecida, que é uma surda, cega. Aí tem um problema. Surdo que não vê. E aí? Aí É no lascou. tátil, é língua de sinais tátil, né? E eu já tive oportunidade de fazer interpretação para alguns surdos cegos. Mas ele, mais ou menos ali, assim, a gente ficava junto, mas não tinha o estado dele entender. Isso aqui é um idioma, eu tô aprendendo a me comunicar. Não tinha isso ainda. Mas um dia, eu cheguei na casa dele, a esposa estava lá na frente, daí falou assim, ó, ele ficou a noite inteira aí, madrugada inteira vendo sua revistinha lá. Eu cheguei, ele falou comigo em Libras. Teve um momento, em alguma coisa ali, que ele entendeu assim. Tudo fez sentido pra ele. Fez sentido pra ele. Ele decorava as coisas, mas não tinha nexo. Ai. Mas como isso aconteceu, no cérebro eu sei, tá? Entendi, Mas aconteceu. Aí, fui lá, ele começou a falar comigo, ele tava usando sinais. E ele entendeu. E foi assim, ele absorveu aquilo. E aí teve uma coisa que eu fui aprender muito tempo depois, uns 5 anos depois, quando eu tava lendo sobre isso, que é uma característica que eu não me aprofundei para entender o porquê disso, mas é uma característica que acontece. Os surdos, eles acabam tendo sinais caseiros quando eles não sabem Libras. Quase como uma mímica, assim, sabe? Tá. Porque ninguém é tonto. Se você falar, vai pra lá, vai pra lá, pega o chinelo, toma banho, comer, tu não entende, né? Tá. Até a imaginação a gente brinca disso. Aham. Mas não é um idioma, não tem substância aquilo ali, né? Pra ele falar umas coisas profundas. Rapidinho ele começou assim, ó, subir. Aprender Libras, e desenvolver. Só que eles substituem os sinais caseiros por Libras, eles não usam as duas. Então, a relação familiar começa a ter um problema. Entendi. Porque Porque ele aquilo- se comunicava de outra maneira lá dentro. Eles não se comunicavam, era só aquele É, negocinho, comunicação, né? Isso. é. Aquilo lá. Aí começa... O que a família imaginava que era uma comunicação, que não era, eles não têm nem aquilo mais. E aí um dia, eu recebi uma mensagem dele, SMS. Aí ele escreveu pra mim, SMS, só... foi da Eu casa nasci dele. depois desse negócio, nem sei o que é. SMS. SMS. Aí mandou SMS pra mim. Pra mim é estabilizador. Ah, isso é verdadeiro, deve ser. Cheguei lá, ele falou, vem aqui em minha casa. Ele falou, vem em casa, hora, tal. Aí eu falei, eu vou lá. Cheguei lá, tava a família reunida. Os filhos pequenininhos, tal, a esposa. E aí Quase que uma intervenção, igual aquela que a gente vê no programa. Sim, O sabe? que vocês fizeram com meu Falei, pai? caraca, velho, Meu o que vai marido. acontecer aqui? Daí ele falou assim, tá aí, ó. Eu vou falar pra ela e você vai traduzir exatamente o que eu tô falando. Eu falei, tá bom, eu traduzo. O que aconteceu? Aí ele falou assim, ele olhou pra ela e falou assim, por que você não transa comigo? Eita, lasqueira. Ele falou assim, Ai, vocês não, não, gente, pra mim é normal, tá? É até uma coisa engraçada. Quando a gente vai traduzir em escola, eu trabalhava na escola, era muito engraçado. 5ª série, 4ª série, 6ª quinta série. é maravilha. Aí, educação sexual. Aí íamos Entendi. pra sala. Aí eu já avisava, falava, ó, vamos avisar a turma aqui, é bom eu dar uma fala pra turma, porque eu vou ter que fazer gestos e movimentos que pra nós são vulgares. Como, por exemplo, algumas palavras são em baixo calão, mas se você falar masturbação, é um termo científico Sim. pra aquilo. Entendi. Mas existem palavras mais chulas pra você dizer isso. Em Libras, os movimentos que nós fazemos para identificar alguns atos sexuais, que são chulos, para eles são os termos e os sinais. É como se eles tranquilo pra eles, estivessem é ouvindo natural. assim. É. Olha, o sexo oral pode também transmitir doenças Entendi. e tal. Para eles é isso. Mas a molecada Pira. porque eu vou ter que fazer até assim a sensação de tudo, né? Eu tinha que avisar isso, né? Entendi. Beleza. Mas só pra vocês entenderem assim quão importante é. Aí tava lá eu traduzi normal, né? E ele, por que você não tá? Aí ele falou uma coisa que mexeu muito comigo, muito. Que ele falou assim, ó, eu sou inteligente, eu trabalho, eu sei matemática, eu consigo ajudar, mas vocês não falam comigo. Por que vocês não falam comigo? Eu não consigo falar, mas você consegue aprender Libras? Por que Olha você não só. quer aprender Libras? Falando pra coisa. esposa. Eu tenho a capacidade de ajudar o meu filho, de poder ajudar ele na escola, de saber o que está acontecendo, a minha filha. Mas eu não consigo, porque eu não posso falar. Se eu pudesse trocar minha garganta, eu trocaria. Mas eu não consigo. Vou trocar meu ouvido? Não posso. Mas você pode. Por que você não faz isso? Por quê? Foda, hein? Não é pesado isso? Então, assim, as pessoas não imaginam, assim, de eu ter que ouvir, assim, de pai de surdo, que eu ia na casa do surdo, colocava lá
videocassete para ensinar ele alguma coisa, com uma fita de vídeo que eu havia conseguido que havia sinais, do pai chegar e falou, tira essa porcaria aqui que vai estragar minha TV. Nossa. E assim, é isolado. É isolado. É você viver num universo... Assim, me doía muito, porque eu falava, gente, é tão fácil pra gente, é um clique. É um clique que você aprendeu, é um clique que você viu. Eles estão isolados. Dentro de casa eles estão isolados. Então, assim, é uma pressão emocional que eu não consigo imaginar o que é você. Tem até um caso muito impactante também, só vou resumir aqui. Tinha uma amiga que aconteceu algumas coisas sensíveis, assim, ela veio falar comigo. Eu falei, não é legal falar isso comigo, mas vou chamar uma mulher pra você conversar. Então, conversou. Aí, aconteceu de ter que ir pro psicólogo. E aí, o psicólogo falou, olha, tem que ter uma conversa mais séria com isso, né? Aí chamou a família e tal. E eu fui. Por quê? Porque não pode ir no psicólogo. A lei não permite ter intérprete no psicólogo. Não. Não, porque Você é acha que particular. não faz sentido, né? A gente não pode entrar numa sala do psicólogo para traduzir. E como que ela vai entender? Não vai. Se o psicólogo não souber Libras, não vai. Não vai conversar, não Mas adianta nada. nisso aí eu... Na teoria, ele não podia nem aceitar como paciente. Não é? É o Se certo você não vai ouvir ele... Mas ele vai receber o entender. dinheiro, né? Então, Então, na teoria, Mas ele podia nisso nem aí eu aceitar. desobedeci as regras. Entendi. Entendi. E aí, você imagina a cena. Uma pessoa surda, os seus familiares, e o que ela ia falar é deles. E eu traduzindo ali, e falando. E as coisas que ela falava eram coisas muito simples, tipo assim, eu não sei quem são eles. Nunca conversei com eles. Eu como, bebo, eu durmo, eu fico aqui em casa, mas... Não existe pai, não existe mãe. Então, assim, às vezes quando a gente fala assim, de trabalho, de comercial, de fazer, a gente não imagina esse impacto. Quando você fala de ter acessibilidade, de a gente poder ter um Livraria News, a ideia minha quando começou era isso. Por exemplo, dentro de casa, quantas vezes, quando eu traduzia na escola, eu botava o iPad aqui do lado e me gravava e falava assim, ele não tem como estudar em casa. Ele só vai ficar com a minha explicação em sala de aula. Então, eu me gravava e botava lá. Eu botava lá sem pretensão. Eu tirei já do ar também isso, porque... Mas eu botei um monte de vídeo lá. Aí acontecia o quê? Eu recebia mensagem no YouTube assim. Eu falava lá, por exemplo, cores primárias, ou NIT, aula de biologia. Eu fui botando as aulas lá. Aí chegava e falava assim, olha, tá faltando esse, eu preciso para amanhã para prova. Eu falava, não, eu não tô fazendo, isso aqui é só... dó, gente, Por quê? olha só. Porque não tem nada. Que injusto, né? É muito injusto isso. Então, assim, mas me doía muito de ver. E aí eu lembro do dia que eu falei assim, não, ia ter um trabalho, eu lembro disso em pedagogia, e eu falei assim, nesse ele vai ter todas as informações possíveis. Apesar que o conhecimento acumulado já passou, não tem o que fazer, né? Mas eu fiz um trabalho de traduzir todo o material didático daquela parte, entregar para ele em vídeo para ele estudar em casa para apresentar um seminário. Esse amigo meu surdo, na escola, né? Pedagogia. A diferença no olhar dele, quando ele ia apresentar outras vezes, ele tava assim, né? Tipo, mais uma vez, né? Que eu Ninguém vou fazer vai... um negócio aqui Entendi. que não dá nada. O dia que ele tava lá, que daí eu faço a voz também, eu tenho que traduzir para os ouvintes, né? A postura dele era de segurança. Empoderamento, confiança, né? E ele tava ali. E ele explicou Empoderado, com qualquer sabia. um. Ele ia saber o que ia falar. Então, isso é muito importante. Isso não é a parte comercial, não é a empresa, o concorrente, não é nada disso. É uma coisa que a gente sabe que é uma sementinha que vai ter que ser plantada, que vai demorar, mas muda a vida das pessoas. Mas muda mesmo, porque é muito difícil. É igual botar rampa pro cadeirante mesmo. Sim. Sabe? Ele não pode subir aqui, É o agora ele acesso pode dele, subir com né? acesso. Então, assim, é triste. Viver vendo isso não é o que eles sentem, mas do meu lado aqui, como ouvinte... Nosso lado aqui é do terrível. nosso lado aqui, né? Já é triste pra vocês, imagina pra quem sente isso Imagina na pra pele, ele. né? Então, assim, me dói muito, muito, muito de ver, mas a gente também não pode, assim, ficar concentrado nisso, porque senão você morre, né? Sim. É. Você fica depressivo, né? Fica, Você não isso pode que eu ia concentrar falar. no problema, É. sim na solução. Isso. A gente Solução. prefere Vamos pensar nas coisas que estão acontecendo. oferecer as soluções e ficar feliz com Isso. alguns resultados. Sim. Com alguns resultados. Perfeito nunca vai ser. Não vai. Mas a gente queria ter 100 notícias do News. Eu queria ter um jornal ao vivo o dia todo. Eu queria ter esportes. Eu vou chegar lá. A livraria, vai trabalhar para isso ser. A gente tem ideias de ter coisas ao Sim, vivo sim. acontecendo. Mas por hora tem um curso de Libras aberto. Tá? Opa, Só é, entrar lá verdade. Eu no ia perguntar se tem como o pessoal aprender. livraria.com.br, vai acessar nosso portal, vai localizar o curso de Libras, que vai ser um curso diferente, porque nesse curso nós temos 2 professores, um é intérprete
e o segundo professor é surdo. Pô, legal. Ah, que Então, você bacana. vai aprender Libras com um surdo.